Oi! Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é bem interessante, né? Quem lembra quando estava na escola e a professora dizia assim um dia de prova: gente, olhem para frente, a prova é individual e é sem consulta. E essa situação a gente leva para nossa vida hoje em dia, né? Porque a nossa vida é individual. Então, olha para frente que a tua vida é individual. Por mais que a gente tenha pessoas que caminhem muitas vezes ao nosso lado, né, companheiros, enfim, colegas, família, a nossa vida é sempre individual. Ninguém pode viver a nossa vida por nós, ninguém pode fazer as nossas escolhas por nós, né? É aquela coisa, né? A gente muitas vezes vive no coletivo, mas vive ao mesmo tempo solitário, né? Porque quando chega o momento da nossa partida, ninguém vai ir por nós. Né? Ninguém vai estar lá para ir junto com a gente, a não ser que seja uma fatalidade, mas o nosso momento também de ir embora, e assim como o de chegar nessa vida, é sempre individual. Então é por isso que a gente deve sempre pensar no nosso individual. O que que é? Ah, não, a gente tem que ser egoísta. Não, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que as nossas escolhas, a vida que a gente leva, ela sempre vai ser individual. Né? E quando a gente escolhe estar do lado de outra pessoa, é lógico que a gente vai dividir isso. Mas no momento de tomar uma decisão, sempre tem que pensar no melhor para ti, ou no melhor para a dupla que está contigo, mas vai ser sempre o que é melhor para ti. A gente nunca deve se anular ou se prejudicar em detrimento de outra pessoa. Como eu estava falando no vídeo anterior sobre a maternidade, ah, mas é egoísta tu pensar em não querer ter filhos. Não, é pensar em mim, no que é melhor para mim e no que eu quero. Então, como eu falei, é um desejo que eu não tenho, é uma coisa que eu não quero abrir mão, né? E olhar para frente, que a prova individual é uma das coisas mais certas que existem na vida. Na vida, a gente aprende que nem tudo deve ser compartilhado. As nossas decisões, as nossas escolhas, a gente não deve compartilhar assim ou deixar um livro aberto para que todo mundo saiba, para que todo mundo tenha acesso. Eu já vi vários relatos de pessoas que às vezes contam para todo mundo decisões que vão tomar, escolhas que vão fazer, ou às vezes até compras e tudo mais, e chega no momento de realizar efetivamente e aí não conseguem, dá errado, parece que aquilo não era para acontecer, não foi da forma como era para ser. É porque nem todo mundo que está próximo da gente, e até a família mesmo, torce de fato pelo nosso sucesso, pelo nosso crescimento. Às vezes as pessoas estão ali do nosso lado, mas é para garantir que tu nunca seja melhor que elas. Tu só pode chegar até onde elas chegaram. Tu nunca pode ultrapassar, tu nunca pode ser melhor que elas. E muitas vezes aquele aplauso revela uma inveja velada, uma insatisfação velada, que a pessoa tá ali te aplaudindo, mas ao mesmo tempo tá dizendo, né, não, mas tu não pode ser melhor que eu. Tu não pode passar de mim, tu não pode ir mais adiante do que eu fui. Então, por isso que é importante a gente não contar para as outras pessoas as nossas decisões, seguir a nossa vida. Depois que tu realizou, beleza, conta, mas antes de realizar, não conta. Não divide isso, a não ser que seja aquela pessoa que divide a vida contigo e que ela vai participar dessa tua conquista, dessa tua escolha e dessa tua caminhada. Senão, não divide, porque as pessoas muitas vezes elas não querem saber do teu progresso, elas só querem saber se tu conseguiu ir só até onde elas foram. Tu não pode ultrapassar, então ela tem que estar sabendo aonde tu tá indo, mas ela tem que garantir que tu não chegue à frente dela. E assim, sobre esse assunto, cada um carrega o seu desafio, cada um tem seu tempo, as suas lutas, a sua trajetória. Ninguém é igual a outra pessoa, né? Então, a gente não pode também se comparar. Muitas vezes olhar para o lado, olhar para o que aquela história da grama do vizinho ser mais verde, a gente acaba se comparando, né? Mas e aí? A grama do vizinho, será que ela é de verdade? Será que ele tem mais tempo para regar? Será que o solo é melhor? A gente nunca sabe qual que é o total da circunstância, por que aquela grama está melhor que a minha. Daqui a pouco ele tem mais tempo que eu, daqui a pouco aquela grama é sintética, então ela sempre vai estar verdinha. Então não dá para olhar para o lado, se comparar, se inferiorizar e achar que a tua vida está errada,
porque a da outra pessoa tá melhor. A gente tem que evitar essa questão de se comparar. Porque às vezes a comparação, ela é muito mais para nos jogar para baixo do que efetivamente para dizer assim, nossa, ele conseguiu tal coisa, esse meu vizinho, então eu vou lá, eu também vou tentar. Não, a gente se compara e se inferioriza. Poxa vida, a vida dele tá dando certo, por que a minha tá dando errado? E aí a gente acaba se comparando e se colocando mais para baixo, se inferiorizando. É aquele complexo de inferioridade, né? Nossa, com todo mundo tá dando tudo certo, comigo não tá, tem alguma coisa errada. E olha pra frente que a prova é individual. Não se compara, não toma como verdade a verdade dos outros, porque cada um vive a sua vida, cada um tem os seus próprios desafios e cada um tem um tempo diferente do seu. Não quer dizer que o dia dele tem mais horas que o teu dia. Não, o dia de todo mundo tem o mesmo tempo. Mas tem muitas pessoas que trabalham menos horas, tem pessoas que têm mais disponibilidade de tempo, tem pessoas que aproveitam o seu tempo de outra forma. Então a gente não pode se comparar. É aquela velha frase que todo mundo diz assim: ah, a gente tá todo mundo no mesmo barco. Não, a gente não tá todo mundo no mesmo barco. Tem gente que tá numa lancha, tem gente que tá num barco que tá furado, tem gente que tá num caiaque, tem gente que tá num navio, tem gente que tá num cruzeiro. Então pode estar todo mundo no mar, mas não tá todo mundo no mesmo barco. Tem gente que tá só com uma boia lá se segurando. Então, assim, estamos todos na água, mas não todos no mesmo barco. E é diferente essa visão. Então, assim, mesmo que tu esteja lá numa boia, tá? E tu não esteja num caiaque, num barco, numa lancha, mas tu tá tentando nadar para sobreviver. Então, não olha para o lado. Pode ser que tenha uma pessoa que tá sem boia, que ela tá tentando nadar lá, sobreviver, mas ela tá te mostrando que ela tá sendo mais forte que tu. Aí tu vai olhar para ela e tu vai pensar assim: nossa, como que ela consegue se ela tá ali quase se afogando? E a pessoa vai te olhar e dizer: nossa, ele tá lá com uma boia, mas ele tá quase afundando. O que que tá acontecendo? Então, assim, não olha pro lado. Olhar pro lado te distrai. Olhar pro lado não vai te fazer ir pra frente. Quem olha pro lado ou olha para trás não vai pra frente. E a gente tem que ir pra frente, é pra frente que se anda, é pra cima que se olha. E é isso que a gente tem que fazer. E com isso, com essa reflexão que eu trago, é justamente para falar sobre essas questões que todo mundo vem trazer, né? A história de estar todo mundo no mesmo barco, a história de todo mundo é igual, todo mundo família, não é. A gente sabe que as pessoas têm vivências diferentes, têm seus momentos diferentes, têm as suas dificuldades, têm empregos, têm salários, têm circunstâncias da vida que são diferentes. Tem gente que nasceu numa condição de vida boa, que bom. E aí ela vai conseguir ter uma vida tranquila, uma vida melhor e uma vida mais fácil. Mas tem gente que nasceu numa situação complicadíssima, numa situação de vida de muita luta. E é óbvio que a vida dessa pessoa vai ser mais difícil, então não adianta olhar para o lado e se comparar. É só para frente que a gente pode olhar e a gente sempre tem que querer o melhor. Se a tua vida pode não ser a melhor do mundo, mas se tu conseguir levar ela de uma forma correta, de uma forma tranquila e olhando para frente, não vai ter ninguém do teu lado que vai te parar ou que vai te distrair. E é isso que vai te fazer chegar lá. É isso que vai te fazer alcançar os teus objetivos. E quando tu tem pessoas que estão do teu lado, que elas te apoiam, que elas te incentivam, aí sim tu pode pegar na mão dessa pessoa e dizer: então vamos comigo que vai dar certo. Agora não para, não te distrai com conversas paralelas, com pessoas que só querem te distrair, com pessoas que querem te atrasar no teu caminho. Porque tem pessoas que vão estar ali pelo caminho só para te atrasar. Ah, vamos aqui ter uma conversa, vamos aqui fazer um churrasco. E elas vão te atrasar na tua caminhada. É isso que eu tô falando, é tudo metafórico, né? Porque não é a parada para um churrasco, né? É a parada da tua caminhada, do teu caminho. Então é para isso que a gente não pode olhar para o lado, a gente tem que olhar só para frente. E às vezes vai ter pessoas da tua família que vão te puxar para trás, que não vão nem te fazer tu olhar para o lado, mas elas vão querer que tu olhe para trás. E às vezes olhar para trás te atrasa, porque tu nunca pode esquecer de onde tu veio, mas é só ficar aqui. Tu não pode parar e voltar lá da onde tu veio.
porque o voltar vai te atrasar. Vai estar sempre no teu coração de onde tu veio, tu nunca vai esquecer disso, daquela humildade, daqueles momentos que tu viveu, mas não volta lá. É igual esses dias eu ouvi um vídeo de um rapaz falando que a gente nunca deve voltar para os lugares em que a gente tem a memória, uma boa memória, né? Lugares que te fizeram feliz, lugares que tem saudade. Nunca volta para esses lugares. Porque hoje tu tem uma consciência diferente, hoje tu tem uma percepção diferente. E voltar para um lugar de infância que talvez tu tenha sido feliz, tu vai olhar com outros olhos e ele vai estragar a tua memória tão afetiva que tu tem. E tu nunca mais vai olhar para aquele lugar com os mesmos olhos. E aí vai estragar a tua memória feliz, a tua memória de infância. Então nunca volte para lugares que te fizeram feliz. Revisita eles sempre na tua memória, mas não pessoalmente, porque eles vão mudar a tua mente, o teu olhar de hoje vai olhar para aquele lugar e vai dizer assim: nossa, mas não é assim. Mas quando eu passei por aqui, quando eu vivi aqui, quando eu estive aqui, era tão diferente, parecia que era tão mais legal. E realmente é assim, porque a gente amadurece, a gente cresce e a gente percebe que aquele olhar que a gente tinha era o olhar mais travado, o olhar que a gente tinha só para aquelas coisas que a gente vivia. E quando a gente amplia olhares, amplia horizontes, e aí a gente volta, aquilo não é mais da mesma forma. E aí revisitar esses lugares vai acabar estragando a nossa memória, né? Nossa memória afetiva, e vai fazer com que a gente já não tenha mais tanta afetividade por aquele lugar ou por aquela coisa, enfim, né? Que a gente não vivia tanto, né? O quarto da gente de infância, né? Então, tudo isso, né? A gente é melhor revisitar só na memória, em alguns momentos aí que a gente sinta necessidade e deixar eles armazenados ali com carinho, do que a gente estragar essa memória e nunca mais ser a mesma e viver uma decepção de pensar assim: poxa vida, eu achava que era de um jeito, hoje tá de outro e não é mais legal. E é essa a reflexão que eu quis trazer hoje, né, pra gente viver a nossa vida sempre olhando pra frente, né, e ter a consciência de que algumas pessoas também devem ficar para trás e a gente não deve carregar elas com a gente, né? Tem certas coisas que ficam no passado, ficam pelo caminho. Muitas coisas elas vêm para fazer parte da nossa vida por algum momento e depois elas não devem mais continuar. E às vezes elas servem de aprendizado para o nosso crescimento, para alguma coisa que a gente deveria enxergar e aprender, e elas ficam pelo caminho e a gente deve seguir, né? E se for para revisitar, revisita sempre na memória e no coração e segue a vida, tá bom? Então, um beijo, espero que fiquem todos bem e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!